Então nós vamos falar nesse módulo aqui sobre métodos de avaliação de estoque. O que são os métodos de avaliação de estoque? Toda vez que nós movimentamos estoque com a entrada ou com a saída de mercadorias, eles têm que ser lançados numa ficha de estoque. E nessa ficha de estoque o que vai acontecer? Vão ter situações onde nós lançamos por um valor numa determinada época, numa determinada data, em outra data o mesmo tipo de produto, a mesma mercadoria entra com um valor diferente. Aí imagine você ter 2, 3, 4 peças do mesmo produto com custos diferentes. Como é que nós vamos tratar esses custos diferentes? Tá? Então, para isso, a gente vai ter uma ficha de estoque. Na ficha de estoque, nós vamos ter aqui uma coluna para data, quando ocorreu a movimentação. Aqui um campo para as entradas, todas as entradas de mercadoria, com a quantidade, esse valor unitário, que esse valor unitário, ressalte-se, é o custo. E o que é o custo? É o valor da mercadoria, menos os impostos recuperáveis, mais as despesas acessórias, enfim, é esse custo que vem aqui. E o valor total da entrada. Nós vamos ter um campo para a saída, com a quantidade que saiu, com o custo unitário da saída e com o total de monetário que está saindo. E vamos ter um campo para saldo, quantas peças que sobraram no estoque em cada data, qual é o custo de cada uma dessas peças e qual é o valor que nós temos no estoque. Tá? E para isso, então, nós temos os nossos 3 métodos de avaliação de estoque. PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. Nessa modalidade aqui, como é que vai funcionar? Então, simulei aqui algumas operações. No dia 2 de abril, nós fizemos uma compra de 400 unidades a R$30 cada, ressaltando que isso aqui é o custo, não é o valor que foi pago, é o custo. 400 unidades a R$30 cada. Então, no dia 2 de abril, eu venho aqui na ficha de estoque e lanço, dia 2 de abril. O que nós fizemos? Compramos, então, uma entrada de 400 peças. Qual é o custo? R$30 cada, total 12 mil. Nesse dia, como é que fechou nossa posição de estoque? 400 peças a R$30 cada, 12 mil no total. No dia 4, nós fizemos uma venda de 250 peças. Então, no dia 4, não teve entrada, teve saída de 250 peças. Qual é o custo de cada peça? Cada peça custa 30. Então, vejam só que na ficha de estoque nós não mencionamos valor de venda, não nos interessa valor de venda na ficha de estoque. Ficha de estoque só fala em preço de custo. Então, 250 peças, qual é o custo de cada peça? R$30. Total, 7.500. Quanto que sobrou de saldo nesse dia? Tínhamos 400 peças, vendemos 250, ficamos com 150. Quanto custa cada peça? R$30, porque todas as peças que nós temos no estoque é de R$30. O valor que sobrou no estoque, tínhamos 12 mil, saiu 7.500, sobrou R$4.500. No dia 6, compramos 300 unidades, só que agora R$32 cada. Então, no dia 6, entrada, 300 unidades. Quanto custa cada unidade? R$32. Total, 9.600. Quanto que sobrou de saldo no estoque? Tínhamos 150, compramos 300, hoje temos 450 peças. Agora aqui, pelo método PEPs, eu vou separar essas peças. Qual é o custo dessas 450 peças? Então lembre que no dia anterior nós tínhamos 150 peças de 30. Então nós vamos ter ainda 150 peças de 30. E a partir de agora nós temos 300 peças de 32. 300 peças de 32. Portanto, o nosso estoque de 450 peças é composto por 150 peças que custaram 30, 300 peças que custaram 32. O valor no estoque, que era de 4.500, entrou 9.600, passou a ser 14.100. Então hoje nós temos um estoque que vale R$14.100 pelo preço de custo. Tá. No dia 8 nós vendemos 100 unidades. Dia 8, saída 100 unidades. O método que nós estamos usando é o PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, qual entrou por primeiro? A de 30 ou a de 32? A de 30. Então, ela vai sair por primeiro. 100 vezes 30, 3.000. Quanto que sobrou no estoque? Tínhamos 450. Saiu 100, sobrou 350. Qual é o custo dessas 350 peças? Olhamos o dia anterior. Tínhamos 150 peças de 30. Saiu 100 peças de 30, então só sobrou 50 de 30. Tínhamos 300 peças de 32. Não mexemos com as peças de 32. Permanece as 332.
Então, as 350 peças que nós temos no estoque, 50 são de 30 e 300 são de 32. O valor do estoque, que era 14.100, menos 3.000 que saiu, 11.100. No dia 12, venda de 200 unidades. No dia 12, saída 200 unidades. O método é o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Como a de 30 entrou para o primeiro, ela vai ser para o primeiro, só que nós só temos 50 peças de 30, então vão as 50 de 30. Tá? E completamos com as de 32, que entraram por último. 50 vezes 30, 150 vezes 32, a somatória dos dois dá R$ 6.300. Tínhamos 350, saiu 200, sobraram 150 peças. Qual é o custo dessas 150 peças? Olhemos no dia anterior. Tinha 50 de 30, saiu 50 de 30, não tem mais peças de 30. Tínhamos 332, saiu 150 de 32, então ficamos com 150 de 32. 11.100 menos 6.300, 4.800. No dia 18, compra de 300 unidades, só que agora R$ 34,00 cada. Total 10.200. Quanto que sobrou no estoque? 150, mais 300, 450. Como é que é o custo dessas 450 peças? 150 são de 32, que era o que nós já tínhamos, e 334, que é o que acabou de entrar. 4.800 mais 10.200, 15.000 é o valor do nosso estoque hoje. Dia 22, saída de 150 peças. O método é o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Eu tenho peças de 32 e de 34. A de 32 entrou para o primeiro, ela sai para o primeiro. Total 4.800. Tínhamos 450, saiu 150, sobrou 300. Qual é o custo dessas 300 peças? Olha que no dia anterior nós tínhamos 150 de 32, saíram, não sobrou nada de 32. Tínhamos 334, não saiu nada de 34. Então permaneceu 334. 15.000 menos 4.800, 10.200. E finalmente no dia 26, saída de 200 unidades. PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Só tem peças de 34, então vão sair as peças de 34. Total 6.800. 300 menos 200 peças que foram vendidas, 100. Todas elas de 34. 10.200 menos 6.800, 3.400. Esse é o valor do estoque, a posição do estoque nessa data aqui, no dia 23 de abril. Quanto que nós compramos ao longo do mês? 31.800. Qual é o custo da mercadoria vendida? Olha aqui, ó, tudo isso aqui são as saídas de mercadoria pelo PEPS. Quanto que saiu? O custo, todos esses valores compõem o custo das saídas. Total das saídas, 28.400. Então tá aí a explicação do método PEPS para vocês. Aí na sequência a gente volta falando dos outros métodos de avaliação de estoques.